Olá, tudo bem? Nós vamos conversar hoje sobre a coerência. Qual é a visão da psicanálise com relação à coerência? Primeiro, o que é coerência? Co quer dizer ao mesmo tempo. Então, coerência é o discurso e a prática ao mesmo tempo. A crença, o sentimento e as ações ao mesmo tempo. Isso é que se chama coerência. A coerência tem sido buscada desde a antiguidade. A tentativa de viver a filosofia que a gente acredita. O Sócrates ele chamava de ironia. O que é ironia na visão socrática? É quando nós acreditamos em valores que nos são repassados sem meditarmos sobre aqueles significados, sem aprofundarmos aquele significado. Então fazemos como se fôssemos papagaios, repetimos sem verdadeiramente meditar. Quando a gente medita, então a gente muitas vezes muda de ideia. Eu vou dar um exemplo muito comum nos dias de hoje. O cristão que defende ideias que não coadunam em nenhum momento com os princípios ensinados por Jesus. Então, por que não é coerente? Porque se a pessoa se diz cristão, significa que ela leva a sério, que ela considera importante, que ela considera prioridade os ensinamentos de Jesus. Então, quando Pedro, mesmo no momento de risco, decepa a orelha do soldado e Jesus repreende Pedro, naquele momento ali está dizendo que não pode agir com violência. Quando eu ajo com violência, quando eu me proponho matar, quando eu digo que bandido bom é bandido morto, eu não estou coerente com o que eu digo ser cristão. Os bandidos da época de Jesus não os queria morto. Aliás, o próprio Jesus foi considerado bandido nas leis da época. Foi levado à morte por isso. Então, isso é incoerência. Mas isso é para a gente ter uma ideia. Isso é o que está acontecendo nos dias de hoje. Mas isso me suscitou que no processo psíquico nós somos sempre incoerentes. Nós somos muito incoerentes. E aí é necessário a gente buscar mecanismos que nos levem à incoerência. Mas tem uma questão muito interessante. Conversando com o Dr. Gisálio Cerqueira, uma das maiores referências no estudo profundo da psicanálise, sobretudo a psicanálise lacaniana, Dr. Gisálio defende que todos nós precisamos ser incoerentes. E aí, Dr. Gisálio, junto com a doutora Gisele, sua esposa, no caso a doutora Gisele, coordena o laboratório Cidade e Poder na Universidade Federal Fluminense. Eles são, Dr. Gisálio, sobretudo, é conhecido no mundo todo, né, pelos trabalhos de pesquisa, são mais de 50 anos no campo da pesquisa e muitos deles dedicados à psicanálise. Estive com eles no Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental no Rio de Janeiro, lá no Copacabana, e a gente estava à beira da piscina, num bate-papo, e conversando sobre coerência. E o Dr. Gisálio disse então, falou ali da necessidade de sermos incoerentes. Já já eu vou explicar isso.
E junto ali estávamos eu, o doutor Gisali, que é uma pessoa que eu admiro muito, a doutora Gislene, esposa dele, estava também a Márcia, a doutora Márcia, né, do laboratório NEI, da UFES, Núcleo de Estudos Indiciários, que utiliza a psicanálise como ferramenta da pesquisa, da investigação social, sobretudo nos estudos de Gilberto Freire, da obra Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. Então, o doutor Gisara, naquela ocasião, naquela conversa à beira da piscina, ele falava o seguinte: por que nós precisamos ser incoerentes? Porque existe dentro de nós um processo chamado ideologia. Então, a gente precisa acreditar em algo melhor do que a nossa realidade. Senão, a gente fica aprisionados à realidade sacal, e isso vem ao desânimo, à depressão, o pessimismo. Então é necessário que a gente sempre acredite em algo superior, até mesmo aquilo que a gente vive. Isso é que ele vai dizer da necessidade da incoerência. Obviamente, um cristão, ele acredita na mensagem crística, na mensagem de Jesus, que está muito além daquilo que ele pode viver hoje. Freud chega a dizer que o pensamento cristão é um pensamento esquizofrênico. O que ele quer dizer? Totalmente fora da realidade. No entanto, isso no livro Mal-Estar na Civilização. No entanto, o próprio Freud, ele vai dizer, por exemplo, vai fazer um elogio extraordinário a Francisco de Assis, que conseguiu canalizar o amor sexual para o amor à amizade, o amor ao próximo, o amor às pessoas, à natureza. É um caso único, ele vai dizer que o amor à amizade é o melhor tipo de amor, porque é um amor não exclusivo, né? Como acontece com o amor sexual. Então, Freud vai dizer que Jesus é um super-homem, né? É um homem além do homem. Por isso a ideia cristã é tão elevada. Você amar um estranho, você amar o seu inimigo, é algo extremamente absurdo na visão freudiana. Então, por isso Freud que diz que é um modelo esquizofrênico, quer dizer, um modelo fora da realidade da qual o superego o tempo todo nos convida. E aí vocês podem estar pensando: Luiz, você está complicando muito, mas eu já chego lá. Então, o que ocorre? Então, nós temos, dentro do nosso psiquismo, 3 fases. A gente tem o superego, o ego e o id. E temos o alter ego, uma espécie de ego superior. O id representa os nossos sonhos, representa os nossos sentimentos, representa o nosso passado, em todas as fases do passado. Desde a nossa condição instinto, de sobrevivência, até o nosso passado projeto, o nosso futuro também projeto. Isso é o id. Esse id, ele sofre o tempo todo uma censura do superego, que representa a realidade, que representa a vida social. Então, o tempo todo, o superego regula o id. Então, se nós lembrarmos, por exemplo, da nossa infância, quando nós éramos crianças e podíamos tomar banhos nus, andar para todo lugar, se a gente tentar fazer isso, a culpa, o superego, as leis, a religião não vai permitir. Então a gente fica sendo regulado pelo superego. Existe uma espécie de alter ego, ou seja, um ego superior, que é colocar o id em congruência com a realidade para uma vivência superior. Isso seria, por exemplo, a ética. O que é a ética? A ética é a tentativa de viver a moral de forma profunda. A moral por si, ela é um projeto exterior. Ela é um conjunto de normas que se escrevia no muro, nos muros da Grécia Antiga, por isso mural, moral. Hoje, ao invés de se escrever nos muros ou na pedra, como escreveu Moisés, se escreve nos livros, nas leis. Isso é a moral.
A ética não. A ética vai além disso. A ética é como se essas leis ficassem impregnadas no nosso psiquismo e nós a vivêssemos sem que necessariamente alguém precisasse nos dizer. Então, seria o ego superior, o eu superior, o self, como a expressa Jung. Bom, em tempos de crise, em tempos de conflitos, o nosso id, como se fosse um purão, eclode e o instinto aparece. Então nos tornamos mais incoerentes, porque enquanto nós perseguimos um ego superior, enquanto nós pensamos em uma ética de proteção à natureza, em uma ética de inclusão dos menos favorecidos, em uma ética de inclusão dos diferentes, né? Que é o caso, por exemplo, da comunidade LGBT, dos ciganos, é uma ética de proteção à natureza, né, de proteção ao índio, uma ética de não violência. Tudo isso são construções muito presentes no mundo moderno, sobretudo a partir da Revolução Francesa. Os direitos humanos e outros avanços que tivemos e que foram, obviamente, aplicados. O que ocorre? Em dado momento, o medo, a insegurança, o desequilíbrio psíquico faz com que venha ao nosso instinto pensamentos, sentimentos extremamente primitivos. E aí defendemos o armamento, a morte, a perseguição aos diferentes e mais do que defender, o que é perigoso, alguns começam a praticar. Então, surge nesse momento comunidades gays, pessoas espancadas, violentadas em todo o Brasil, por abraçarem essa ou aquela bandeira ideológica. Veja, nós vivemos num país democrático. Todos podemos nos manifestar do jeito que quisermos, pelo menos por enquanto, porque até isso está em risco nesse momento. Eu não estou gravando, não estou transmitindo um vídeo, esses vídeos são gravados e são colocados no meu aplicativo, então eu não estou fazendo algo para hoje, para o dia 14 de outubro, em que eu estou aqui em Portugal, encerrando uma agenda de lançamento dos meus livros. Aqui nós lançamos 4 livros. Nós lançamos o livro Influência, o livro Tem Sede de Quê, o livro Vida Louca, Vida Breve, e lançamos em Portugal, em Porto ontem, no Shopping Gaia, na FNAC, o livro Por Entre as Dores, que já é um livro antigo, já vendeu mais de 50 mil cópias, só na versão inglês e português. Só que esse que foi lançado aqui no Porto, aqui na região do Porto, em Portugal, ele foi traduzido para o português de Portugal. Portanto, ficou mais acessível às pessoas. Então, eu estou fazendo essa live, não é para agora, mas para permanecer. Então, as pessoas... Então, não importa, é lógico que estamos próximos a uma eleição de segundo turno, os ânimos estão acirrados, mas nada justifica a violência. Então, quem tem uma vida ética não pode permitir violência, não pode se permitir ser violento, sob nenhuma hipótese, sob nenhuma justificativa, porque aí nos tornamos incoerentes, e incoerentes do meio para baixo. Como diz o Dr. Gisário, nós somos incoerentes, mas a incoerência que o Dr. Gisário Cerqueira fala é a incoerência do meio para cima e não do meio para baixo. Entende? Nós estamos no meio do caminho visualizando o futuro. E aí a gente é incoerente, porque a gente defende a igualdade dos gêneros, a gente defende o respeito à mulher e às vezes nos comportamos de forma violenta. A gente defende a inclusão de todas as comunidades, inclusive a comunidade LGBT. A gente defende o combate ao desperdício, o minimalismo, a proteção à natureza e às vezes nos vemos destruindo a natureza sem percebermos. Então isso é incoerência.
né? A gente defende a proteção, o carinho à família e às vezes não damos atenção à família em busca de ganhar dinheiro. Isso é ser incoerente do meio para cima. Agora, de repente, eu começo a me comportar de forma estranha do meio para baixo. Eu tenho 15 mil seguidores no Facebook, 10 mil no Instagram. Então, eu tenho seguidores, eu tenho 5 mil no WhatsApp. Então, ao todo, são mais de 30 mil seguidores e nas redes sociais. E eu vejo pessoas que eu conheço, pessoas que eu amo e que não se parece com aquelas pessoas que eu conheço. A manifestação delas nas redes sociais são estranhas a elas mesmas. Isso é uma incoerência. E é uma incoerência do meio para baixo. Incoerência legal seria elas viverem e acreditarem em algo superior, algo melhor. E de repente elas defendem que acreditam em algo abaixo, em algo que está no porão, em algo que está no passado. Porque enquadrar o homoafetivo é querer voltar ao século 17, 18. Ser racista é voltar às épocas da escravidão. E nós estamos num mundo moderno, num país democrático, num país em que as pessoas são livres. Nesse momento é um negro que está falando para vocês. Um negro que circula o mundo todo semeando a paz. Um negro que vai receber em novembro, dia 7, o título de comendador da paz, por espalhar a paz pelo mundo. Então, eu não sou um escravo, eu não posso ser punido porque minha pele é de cor diferente, por pensar diferente, por ter uma sexualidade diferente. Eu sou heterossexual, logo me enquadro na maioria, mas eu tenho amigos muito queridos, familiares que são gays, que são homossexuais, que são lésbicas, que são bissexuais, e eles precisam ser protegidos. Eles não podem sofrer violência por se expressarem diferente da gente, diferente de mim. Então, nós somos irmãos em todos os aspectos, somos filhos de Deus, e aí não justifica. E aí a psicanálise jamais vai chancelar isso. Exatamente por essa proposta estranha de domínio, de tentativa de buscar uma raça pura, um grupo protegido por Deus. E é estranho porque utiliza a religião para isso. Utiliza o nome de Deus para isso. Eu vejo, para ser sincero com vocês, prestem bem atenção nos posts, eu vejo muito pouco usando o nome de Jesus. Eu tenho que ser sincero. Porque são pessoas cristofóbicas. O que é cristofobia? Fobia quer dizer medo. Pessoas que têm medo de Jesus e que reagem com agressividade. Mas são pessoas religiosas. São pessoas ditas cristãs. Então, mas falam muito pouco de Jesus. Você vê citando sempre o Velho Testamento, algum momento de guerra, de massacre, para justificar a atitude agressiva delas. Jesus é o príncipe da paz. Então não coaduna, não combina de jeito nenhum. E eu vejo aí pessoas bonitas, gente, pessoas que fazem o bem, pessoas que se sacrificam para ajudar os outros e pregando a violência, pregando armar a população inteira. A proposta de Jesus é amai-vos uns aos outros, não é armai-vos uns aos outros. Em momento nenhum Jesus falou de armar, de jeito nenhum. E aí a gente percebe essa incoerência. Essa incoerência tanto no campo externo, nas redes sociais, mas claro que acaba refletindo no campo íntimo, na relação com a família. Eu repito, nós somos sempre coerentes, nós nunca seremos totalmente coerentes. Como diz o Gisário, a coerência total ou seria a condição superior do ser ou seria o pessimismo, porque eu me acomodaria, entendem? Eu teria que ficar estacionado, então eu preciso acreditar em algo que seja superior ao que eu vivo.
Mas o que eu acho extremamente estranho no processo da incoerência é quando eu acredito em algo inferior àquilo que eu vivo. É muito doido isso. Isso é uma coisa que eu nunca vi em todo momento da minha vida. Pelo menos eu nunca prestei atenção. E agora eu estou prestando atenção. E isso me deixou. Eu falei, gente, eu preciso conversar sobre isso. Veja que eu não toquei em momento nenhum na política partidária. Não é essa a minha questão. Mas eu não posso ficar omisso em um momento de perigo do Brasil. Sigmund Freud escreveu O Mal-Estar na Civilização no momento em que ele teve que se exilar para Londres, porque senão a família seria atacada por Hitler, por Adolf Hitler. E na época alertaram ele, Freud, as suas ideias não são nada simpáticas ao nazismo. E Freud achava que não teria perigo, porque como psicanalista, ele tinha muitos amigos que eram inclusive do nazismo, que faziam terapia com ele, porque a violência adoece as mentes, o psiquismo. Como eu tenho alguns dessas pessoas hoje que defendem a violência, que fazem terapia comigo, porque a violência que elas defendem, que elas acreditam, as adoece. E aí Sigmund Freud, então, achava que por ele ter na lista de pacientes pessoas importantes, ele tinha, por exemplo, a herdeira do Napoleão Bonaparte, filha de presidentes das repúblicas, dos países. Então ele imaginava que não teria perigo nenhum. No entanto, a sua filha caçula, Ana Freud, foi presa pelos nazistas e ficou 24 horas à disposição. E a família ficou muito aflita, porque depois, nessas 24 horas eles poderiam matá-la, poderiam mandá-la para o campo de concentração. Pode ser que nunca mais Freud visse a filha dileta, a filha caçula, Ana Freud, que foi a pessoa que cuidou de todo o patrimônio intelectual dele. Se nós temos hoje o material de Freud disponível em domínio público, é graças ao trabalho fantástico da doutora Ana Freud. Se temos hoje a possibilidade de qualquer pessoa poder fazer um curso de psicanálise e não ser uma coisa refém da medicina ou da psicologia, graças à doutora Ana Freud. Ela era pedagoga, ela era educadora. Então, ela é psicanalista. Então, a psicanálise, a partir da experiência com Ana Freud, não deixou de ser exclusiva da medicina ou da psicologia, que é a psicologia que nasceria mais tarde. Então, eles prenderam a Ana Freud, e aí sim Freud percebeu que a coisa estava feia, que era necessário. Então, ele com a família migra para... Porque Freud era judeu e o Hitler perseguia os judeus. Então, matava-os. Ele mandava-os para o campo de concentração, não Hitler, o povo alemão que apoiava Hitler, que era a maioria. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Os alemães hoje se envergonham dessa memória suja que está do passado. Por quê? Por que eles se envergonham? Eles recalcam essa memória. Eles tentam esquecê-la, porque, na verdade, eles foram cúmplices do Hitler. Porque eles levaram Hitler ao poder. Hitler foi eleito, pessoal. Sabiam disso? Hitler foi eleito chanceler. Ele não deu golpe, não. Ele foi eleito. Como chanceler, então, ele se autodenominou o Reich, né, o imperador. Mas antes ele foi eleito. Então, olha que perigo. Então, é importante a gente refletir que as atitudes de um governo, elas se refletem em nós. Se eu financio, se eu elejo, eu sujo as minhas mãos de sangue se esse governo agir com sangue. O golpe de 64, que matou milhares de pessoas, foi um golpe, não foi uma eleição. Então, as mãos que se sujaram de sangue não foram a mão do povo brasileiro, mas um governante autoritário, um governante nazista que mande matar as pessoas. Lembre-se que você votou, sua mão vai estar suja de sangue também. Não venha dizer que ele é um monstro depois. Não venha dizer que ele é um demônio. Ele é apenas alguém que você elegeu. Ah, mas como é que eu vou saber quem é melhor? Observe as pessoas que seguem. Observe o que está acontecendo. Não é possível. As universidades do mundo inteiro estão atentas a isso.
Até o Papa já se presenciou, já se pronunciou. Aqui na Europa, eu estou vendo aqui os movimentos europeus preocupados com o Brasil. Porque, se, por exemplo, se eu não proteger os índios, a Amazônia, quem protege a Amazônia são os índios. E a Amazônia é o pulmão do mundo. Afeta o planeta inteiro. Então, realmente é muito sério. Mas eu quero falar de novo da incoerência, incoerência íntima. A relação que você tem com a sua própria crença. Então, por exemplo, só para a gente entender essa questão da incoerência, o que Sócrates falava da ironia? Sócrates falava assim, por exemplo, o que é o amor? Perguntava para o seu aluno. E o aluno dizia, o amor é a relação entre a mãe e filho. E ele dizia, então o amor se resume só na relação entre mãe e filho? E aí o rapaz pensava, né, o aluno. Quer dizer, ele estava sendo incoerente, o pensamento dele estava incompleto, ele estava repetindo o que ele escutou. E aí Sócrates perguntava, e o amor entre um homem, entre um casal, não é. E a relação entre um casal não é amor? É. Então amor é a relação entre um casal, entre mãe e filho. O pai não ama, né? O pai ama. E percebe? Então isso é incoerência íntima. Isso é quando a gente acredita em algo que nós ouvimos, mas que nós não meditamos. É isso que vai chamar ideologia, né? A ideia, a lógica de uma ideia, né? E dentro da ideologia tem muito sofisma. O que é sofisma dentro da filosofia grega? Sofismas são ideias falsas. A ideia parece verdadeira, parece bonita, mas a base dela é falsa. Isso é sofisma. E aí, dentro desse processo da incoerência, eu quero chamar a atenção para um grande estudioso chamado Michel Foucault, que muitos estudaram no curso superior, nos cursos de medicina, nos cursos de saúde, nos cursos de filosofia, e que Michel Foucault vai falar da microfísica do poder. Então, muitas vezes aquilo que está estourando lá fora é o que eu vivo por dentro. Então, o Foucault, que viveu também essa época do fascismo, do nazismo, das ditaduras, da democracia neoliberal dos Estados Unidos, do socialismo russo, que também matava, e ele ficava... Então, pegar esses modelos e analisá-los, a época, né, marxismo, liberalismo, etc., Foucault resolve se voltar para dentro. Então, escreve uma obra chamada Microfísica do Poder, em que ele vai falar do microfascismo, que é muito interessante. Quer dizer, ao invés dele criticar o Hitler, por exemplo, o Mussolini, ele tentava nos convidar a refletir sobre o fascista que somos, sobre a relação que a gente tem com o marido, com a esposa, com os filhos. Quando um pai grita com o filho, ele está agindo como fascista. Ah, mas aí eu vou fazer o que se meu filho não obedece? Quando o seu filho não te obedece, já lhe faltou autoridade moral. Você pode conversar com o filho nessa tonalidade. É assim que eu eduquei os meus filhos. E eu digo sempre, quando um adulto grita com a criança, é de uma violência sem tamanho. Porque a diferença é muito grande. Quando um adulto bate numa criança, é uma violência sem tamanho. Imagina o peso da mão de um homem no bumbum, ou até em outras partes do corpo, de uma criança de 5, 6 anos. Sabe? Então, assim, é uma violência sem tamanho. E isso, então, representa, naquele momento, o microfascismo, né? O microfascismo, ou seja, a relação interna que eu tenho comigo mesmo, com a minha família. Às vezes eu gostaria muito que a minha irmã, aspas, minha irmã, por exemplo, se casasse com um homem e não com outro. E eu começo a sabotar o relacionamento desse, que eu acho que ela não devia se casar. Isso é o quê? Isso é um microfascismo. Eu estou sendo autoritário. Eu estou fazendo valer a minha vontade na vida que é dela. Olha que coerente, olha que interessante.
E às vezes por exemplo, estou magoado com a minha mãe porque ela ajudou tal irmão que na minha visão não merece. E aí eu me afasto da minha mãe, eu uso de grosseria com ela. Isso é microfascismo. Então isso é incoerência interna, um conflito, porque na verdade eu acho que eu faço aquilo por amor à minha mãe. E na verdade não é isso. Eu faço isso porque na verdade eu quero que seja atendida a minha vontade. Um dia desse eu conversando com a pessoa dizendo, pois se dependesse de mim, meu irmão viria morar na Europa, mas ele não quer nada, eu estou muito chateado com ele e tal. Eu disse, você é muito prepotente. E a pessoa ficou assim, aí ele disse, mas isso é amor, é porque eu amo meu irmão. Não, isso não é porque você ama seu irmão. Isso é porque você quer que o mundo gire em torno de você. Você quer que todos façam o que você quer. Então você quer da sua cabeça, seu irmão vai ser feliz quando ele fizer a sua vontade. E é curioso que o Pai Nosso fala da vontade do Pai, a vontade de Deus e não a minha vontade. Deus diz assim, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A gente pensa assim, seja feita a minha vontade, aqui na terra como em qualquer lugar. E isso em nome do amor. Aí a pessoa começou a chorar e disse, mas eu amo meu irmão. Eu sei que você ama, mas esse sentimento não é manifestação de amor. É manifestação de poder. É manifestação de violência. Por exemplo, se o seu irmão, por exemplo, te dissesse que ele acha você infeliz porque você não está casado, você está aqui na Europa, conquistou um patrimônio, trabalha, vai para onde você quiser, porque aqui é tudo muito pertinho, mas você não tem mulher, você não tem filhos. Então, na visão do seu irmão, lá no Brasil, você é um infeliz. Sabe o que ele gostaria para você ser feliz? Que você voltasse para o Brasil, trabalhasse num trabalho que ganha menos, mas tivesse esposa e filhos. Aí ele diz, Deus me livre, mas é assim que seu irmão acha que você vai ser feliz. Então, olha como é que os mundos são diferentes. Então, viver com coerência é você aceitar o mundo do outro como ele deseja. O mundo é dele, a vida é dele, você não tem nada que ver com a história. Se você puder contribuir para os sonhos dele, bem. Se não puder, não se meta, não atrapalhe. Né? Eu me lembro que certa feita uma pessoa, um homem me pediu esmola e ele estava com um cheiro forte de droga. Eu trabalho com psicanálise, logo eu vejo que tem muito contato com dependente químico. Então ele estava com muito cheiro de maconha na boca. E aí eu não dei dinheiro, eu disse, vou dar dinheiro, ele vai usar a droga. E aí ele foi pedir para outra pessoa. E eu fiquei pensando, caramba, 1 hora dessa, 7 horas da manhã, esse homem usando droga, não é possível, pedindo esmola, ainda pedir dinheiro para isso. E eu fiquei meditando, mas é um absurdo. De repente eu parei e falei, gente, o que eu tenho com a vida desse homem? Se eu não dei o dinheiro para ele comprar mais droga, eu não tenho nada com a vida dele, ele leva a vida como ele achar melhor, o problema dele, não é meu, não. Se eu quiser ajudá-lo, tudo bem, eu vou sentar perto dele, vamos conversar, meu amigo, o que está te incomodando? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma... Aí tudo bem, mas eu nem isso, eu simplesmente abandonei ele e saí, então não tem que me meter na vida dele. Então a gente não tem que se meter na vida do outro se a gente não concorda com o jeito do outro viver. Concordar ou discordar é um direito nosso, agora a vida dele é um problema dele. Assim como a nossa vida. A gente não vai moldar a nossa vida em função do outro. A gente vai moldar naquilo que a gente acredita, na nossa ética pessoal. Então, o microfascismo é quando nós impomos ao outro, mesmo que seja o filho. É claro que uma criança que precisa ser cuidada, ela ainda não sabe escolher. Mas a minha filha mais nova, por exemplo, está com 17 anos. Ela já sabe escolher. Eu não posso escolher o curso superior para ela. Ela que tem que dizer qual que ela quer fazer. Como aconteceu com os outros 4. Tem 3 que são casados. Então, aquilo que eu concordar, eu apoio. Mesmo se eu não concordar, eu tento entender onde é que está o meu limite para ajudar a si mesmo. Né? Claro que eu não vou ajudar naquilo que eu acho que é uma violência. Então, mas eu não posso simplesmente impor o meu sistema de vida para eles. Eu não posso. Eu os eduquei, já viraram adultos.
Então, uma vez adulto, acabou, não tem como mais. E às vezes eu vejo pessoas tentando impor para o próprio irmão, tentando impor para os pais que são idosos. Olha, o idoso ele não é criança. O idoso necessariamente ele não é retardado, ele não é demente. Então ele tem as escolhas dele. E é preciso que se respeite. Eu sei que o velhinho pega lá a aposentadoria, quer comprar bala, doce para os netos, é o jeito dele, é o jeito dele. Você não tem nada que se meter com isso. Quando você for da idade dele, você vai pensar do mesmo jeito. Então eu sempre digo que quando eu estou com 54 anos, quase, quando eu chegar à idade que tiver dificuldade de andar, por exemplo, eu vou preferir que os meus filhos me levem no banco para eu sacar o meu dinheirinho, minha aposentadoria, e não vou dar minha procuração para eles receberem, porque senão eles vão querer comprar o que eles acham certo para mim. E eu sei o que é bom para mim, até morrer, né? Claro que se eu esclerosar, não tem jeito, eu vou ter que, enfim, eu vou ter que lidar com isso. Mas enquanto eu tiver lucidez, eu estou aqui na residência de um amigo que está com 87 anos aqui em Santarém e está lúcido. Então ele tem as escolhas dele e é preciso que sejam respeitadas essas escolhas. Então isso é um microfascismo. É quando a gente impõe as nossas escolhas ao outro, a um outro adulto, a um outro cidadão, à esposa, aos amigos, aos filhos. A gente pode dialogar. Di quer dizer dois. Logo, cidade seria duas cidades opostas. Então eu posso dialogar com o outro. E de repente me convencer de que o ponto de vista do outro está correto. Ou convencer o outro de que o meu ponto de vista está correto. Mas eu não posso nunca impor a minha crença ao outro. Isso é violência. Isso é fascismo. E aí a gente sempre... E essa história de o bem, que Deus... Isso não cola em época de eleição. Isso não cola porque isso é externo. Isso não representa a nossa intimidade. Então... o processo é um processo dialógico, de diálogo, de escuta atenta ao que o outro está dizendo, de análise, tentando se desvestir dos preconceitos para entender o mundo do outro. O psicanalista ele lida melhor com isso, porque a gente é treinado, nossos ouvidos ficam treinados por escutar o mundo do outro, e por entender o mundo do outro, e por ajudar o outro a entender o seu próprio mundo. Nem todo mundo tem essa empatia, né? Mas a gente precisa desenvolver mais a empatia e nos afastar da sociopatia, né? Que nos afasta, que nos pessoas autoritárias, controladoras, que acabam por fazer mal primeiro a nós mesmos, com a solidão, com a rejeição social, com a dor do outro. O primeiro mal que a prepotência faz, que o controle faz, é para nós. Então, e aí a gente fala, mas Luiz, como é que eu vou saber o que é o bem e o que é o mal? O bem para um pode ser um mal para o outro. É verdade. Então, mas o bem e o mal não precisa necessariamente ser um conceito subjetivo. Aristóteles tem um conceito do mal e do bem que dá para a gente trazer para o lado objetivo. Aristóteles diz assim, o bem é tudo aquilo que preserva a vida. O mal é tudo aquilo que ameaça a vida. Eu acho que fica bem mais tranquilo assim. O que ameaça a vida? O que defende a morte? O que defende a violência? Isso é o mal. E o que preserva a vida? O que defende o amor? O que defende a proteção do outro? O respeito ao outro? Isso é o bem. E aí fica uma maneira da gente analisar sem levar em conta o viés religioso. A religião matou muita gente na Idade Média, né? As cruzadas queimou muita gente, a Inquisição. Então, a religião não é, infelizmente, a religião não é uma boa metodologia para a gente balizar o que é o bem e o que é o mal, né? A religião crucificou Jesus. A religião matou os cristãos.
os primeiros cristãos da nossa era, a religião romana. Então, a gente tem que ficar atento, tá bem? Aí no Brasil amanhã, aqui nós já estamos iniciando à tarde, eu já vou almoçar daqui a pouco, a 1 hora combinei de almoçar, já deve ser quase isso, vou até dar uma conferida aqui, tá faltando 2 minutos para 1 hora, então combinei de almoçar com os amigos, 1 hora aqui em Santarém, às 6h30 tem a última palestra, que eu devo transmitir aí pelo Facebook, e amanhã, então, retorno para o Brasil e já vou fazer a agenda de lançamento do livro Influências, que vocês não conhecem. Está fresquinho, vai ser lançado no Brasil assim que eu retornar. Eu, como de hábito, claro, eu não vou deixar de notificar quem está presente. Por último aqui, a Glória Cunha, que está assistindo, um abraço. A Roseli Fonseca, eu vou começar dos últimos para chegar aos primeiros, que são fiéis. A Cida Souza, um abraço. Marco Antônio Chacuta, sempre aí, né, Marcos? Um abraço para você. A Arlene Tavares, um abraço, Arlene. O Fábio Gaurão, aqui de Portugal. Fábio Gaurão Carvalho, lá da cidade de Leiria. Um abraço, Fábio. Não te vi, seu sem vergonha, podia ter ido no lançamento do meu livro, lá no Porto. A minha querida, a amada amiga Isabel Martins, ela diz assim: bom dia, professor. Muita paz em seu dia, que as nossas atitudes sejam mais coerentes com as nossas palavras, não é? Eu levo isso para mim também, tá, Isabel? Eu vou procurar e procuro viver de acordo com as minhas palavras, né? Até porque vocês, os meus seguidores, me conhecem, porque eu estou sempre aqui, estou sempre falando, né? Então tem tudo, e hoje com a tecnologia fica armazenado, gente. Eu tenho 2 aplicativos, tem um aplicativo chamado Psicanálise, onde você vai encontrar todas as lives, inclusive essa de psicanálise. Então, se eu falar qualquer bobagem, você fica sabendo. São mais de 200 palestras de psicanálise. Tá e tem um outro aplicativo chamado Espiritismo, onde você vai encontrar tudo o que eu falo sobre Espiritismo. Está lá também mais de 100 palestras sobre Espiritismo. Tudo isso gratuito, disponível no Android, não tem ainda no iPhone. Você baixa, é só você colocar Espiritismo, vai aparecer minha foto, é só você baixar no aplicativo, ou então escrever Psicanálise, vai aparecer minha foto junto com a foto do Freud. E baixa e pode assistir aí os vídeos à vontade do seu smartphone, aonde você estiver. Maria Cruz está dizendo, bom dia, amigo. Bom dia, Maria Cruz. O Edson Camisão, esse amigo querido também, que está sempre presente aí nas nossas lives. A Leci Nascimento, um abraço. Também a Andréia França, um abraço, Andréia. Lícia Laroca diz, parabéns pela sua colocação, está faltando coerência, com certeza. Tenho falado isso também. Que bom. Manuela Oliveira, só gente boa. Deixa eu ver quem mais. A Inácia Souza dizendo, olá Inácia, tudo bem? Temos também aqui o meu amigo Carlos Prete Leal, de Colatina. Um abraço para você, meu amigo. Você está trabalhando já, a palestra deve estar começando aí, né? Letícia Oliveira, um abraço, Letícia. Quem mais? Rosana Coelho Falcone, um abraço, Rosana. Silvane Vieira, um abraço. Os amigos aí do Fordan, né? O Fordan é um núcleo de resistência que acolhe as pessoas vítimas de violência, tem vínculo com a UFES, né? Fordan, do Centro de Educação Física da UFES, que também está ligado ao NEI, Núcleo de Estudos Indiciários, que trabalha com a psicanálise como ferramenta de pesquisa, que também é ligado à SBP, Sociedade Brasileira de Psicanálise, da qual sou presidente, que tem esse projeto de democratização da psicanálise. Então, todos nós aí enfrentamos a violência e semeamos a paz. Né? Quem mais? Marinéia Bragato, tudo bem, Marinéia? Bom dia aí. Andréia Rangel, querida Andréia. A Josiane Bertoldi, obrigado aí pelo carinho, Josiane. A Leandra Cristina de Moraes, ok, Leandra. O Zé Branco, olá, amigo, você está sempre aqui, né, cara? Maria de Jesus, obrigado pela assistência aí. Luísa Felício, ok. Camila Vale Oliveira, obrigado, Camila. Luciana Lopes, olha quanta gente. José Silva está dizendo olá.
Kátia Justiniano, olá, Kátia. Lícia Laroca, abraço, Lícia. Jaime Augusto Cunha, muito bom te ouvir. Jaime, você é de Cachoeiro, Jaime? Não sei, se você é de Cachoeiro, Itapemirim, eu estou querendo falar com você. Meu WhatsApp, Jaime, é, é mais 55 27 9 9764 41 31. Faz contato comigo, tá bom, Jaime? Não sei se você é o Jaime que eu estou pensando. Fernanda Novelogato. Bom dia, Fernanda, que não cumprido. Cícero Petonino, meu amigo Cícero, tá sempre aí, né, cara? Show de bola, abraço. Quem mais? Quem mais? Neide Moreno, bom dia, Neide. Rafael Rei, olá, Rafael. Luiz Fernando Venâncio, ô Luiz Fernando, tudo bem, meu amigo? De Muriaé, nossa terra natal, minha cidade natal, Minas Gerais. Sanderson Romualdo, olá, Sanderson, de Juiz de Fora. Abraço, meu grande amigo. Então, pessoal, eu acho que já foi todo mundo. A última aqui era a Glória. Deixa eu ver se veio mais alguém depois da Glória. Hoje eu comecei do final para o início. É muita gente, né? Muita gente. É muita gente. Então, o Jaime está dizendo, Jaime, isso mesmo, gravou aí, Jaime, o meu WhatsApp. Jaime, eu vou dizer aqui de público, para o pessoal ficar sabendo que eu vou transmitir pela internet. Eu quero te convidar para fazer uma palestra no domingo, dia 21 de outubro. Eu queria fazer essa palestra. Estou chegando da Europa, estou um pouco cansado, e quero te ouvir para conhecer sua oratória. 21 de outubro, em Guarapari, no domingo, às 9 horas da manhã, na SGE, na Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Jaime, a gente cobra as despesas que você tiver de Cachoeira até Guarapari, tá bom, amigo? Então, é isso mesmo, é você mesmo, então. E aí, eu quero te convidar. Você tem aí o tema que você vai passar para nós no domingo lá? Que eu já passo pro pessoal. Fica tranquilo que a vaga é minha, então eu estou te escalando porque eu aqui iria fazer essa palestra. E aí eu não vou poder fazer porque eu vou estar cansado. Eu vou estar organizando também a agenda de lançamento. Né? Então, confirma para mim aí. Então, Jaime Augusto Cunha, da Associação Gerão Ribeiro, de Cachoeiro, vai estar conosco em Guarapari. Aí ele vai confirmar depois, não confirmou, né? Dia 21 de outubro, próximo domingo, às 9 da manhã. Ok? Paloma Oliveira Martins, um abraço, Paloma. Então, pessoal, vamos buscar semear a cultura da paz. Eu me lembro agora da doutora Hannah Arendt. Você está em Vitória, né, Jaime? Tá bom, Jaime. A gente tenta ver então uma outra data, tá bem? Então o Jaime não vai poder estar conosco no dia 21 de outubro. Um abraço, Letícia Mendes. Mas a Hannah Arendt, filósofa alemã perseguida pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, que esteve nos ficou nos Estados Unidos. Ela escreveu um livro chamado Da Revolução. E ela diz no livro: a verdadeira filosofia é aquela que consegue transformar os seus seguidores, os seus participantes. E então, para mim, a psicanálise consegue me transformar, por isso que eu estou aqui. O espiritismo consegue me transformar, por isso eu sou espírita. Então, cultivemos a cultura da paz. A paz do mundo começa em mim. E aí, lembrando de Jesus, a minha paz eu vos deixo, disse Jesus. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá, mas somente Deus pode dar. Não titubeie, não tenha dúvida, não fique inseguro os vossos corações, pois eu estarei convosco. Então, fiquemos em paz, tranquilizemos as nossas mentes com relação a essas questões de pré-eleição de segundo turno, contribuamos para a paz, divulguemos mensagens de
paz, de equilíbrio, de sabedoria, de respeito ao outro, né? De aceitação do diferente. E isso sim terá uma felicidade maior e nos ajudará a nos libertar do fascista que existe dentro de nós. Um abraço e até mais tarde na live da palestra sobre o perdão. Vai ser sobre o perdão. Fiquem em paz. Thank you também, Zé. Zé Branco, thank you. Ele mandou uma plaquinha. Thank you.